és Deus, Todo-Poderoso Deus. Glória a Jesus, aleluia. Todo-Poderoso Deus, Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da programação Compartilhando Vida, estamos em mais uma oportunidade, mais uma tarde de bênção, mais uma tarde de vitória que Deus tem nos preparado. Você que está aqui ao vivo pelo Facebook, eu quero também saudar você com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo em mais uma tarde da programação Compartilhando Vida. E hoje estamos aqui também para trazer o 9º dia da nossa jornada bíblica, ministrando a palavra de Deus no livro do profeta Samuel. Hoje, o capítulo de número 9. Eu quero convidar você para estar conosco no capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel, nesse momento, nesta oportunidade. Você que está aí com a sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 3, que diz assim. Vamos então ler aqui a palavra de Deus, que diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia,
filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai procurar as jumentas. Aleluia, amém. Pai, nós te agradecemos por mais uma tarde que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua ajuda, pelo teu sustento, porque o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado a chegar aqui para mais uma tarde. Repartir a palavra do Senhor àqueles que creem, àqueles que têm aberto o seu coração para receber uma mensagem de vida, uma mensagem da parte do Senhor na tarde de hoje. Eu quero, nesse momento, te agradecer e pedir a unção do teu Espírito, a unção do momento, para esse momento, para entregar a palavra do Senhor. E que o teu Espírito venha trabalhar em cada vida. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo vê, aquele que tudo contempla, que sabe como está cada vida, cada coração. E nessa tarde, é verdade que aqui está um texto da tua palavra, uma história, fatos que aconteceram, mas o Senhor é poderoso para utilizar essa história, essa mensagem, o que está aqui registrado, para ensinar, para falar de uma maneira específica, trazendo uma palavra revelada, uma palavra para cada coração, algo que vai trazer mudança e transformação na vida dos ouvintes. O Senhor conhece cada vida, alcança pela tua graça e pela tua misericórdia. Estamos aqui apenas como um servo, como um instrumento, para que através da nossa vida o teu nome seja mais uma vez glorificado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, queridos ouvintes, hoje nós estamos, aleluia, no 9º dia da nossa jornada bíblica e hoje trazendo a palavra de Deus aqui no livro do profeta Samuel. Estamos em um assunto que se iniciou no dia de ontem, capítulo 8, que trata sobre um momento de mudança, um momento de transição de sistema de governo na terra de Israel. É isso que nós estamos aqui aprendendo, amém? Antes de começar, eu quero saudar a irmã Laura, a paz do Senhor, irmã Laura, a paz do Senhor, irmã Josiane, que está aqui conosco também. Seja bem-vinda nessa tarde de programação. Muito bem. Queridos, e nesse período, nesse momento de mudança, de transição de sistema de governo, muitas lições nos são ensinadas. E ontem pudemos aprender algumas lições importantes sobre, aleluia, o pedido do povo de Israel, né? Pedindo então um rei. E o porquê que eles pediram um rei para governar sobre a nação de Israel.
e Deus revela e ali ensina para nós várias lições. E hoje nós vamos aprender um pouco mais algumas lições quando Deus ele vai atender o que o povo pediu. Ele vai atender o pedido do povo e Deus ele escolhe um homem para que seja então o chefe, o líder, o capitão, o rei de Israel aqui nesse período. E aí nós vamos contemplar aqui e aprender um pouco com essa escolha e algumas lições serão extraídas com a ajuda do Espírito Santo aqui para que possamos aprender e também ouvir o que o Espírito de Deus tem a falar conosco na tarde de hoje. Por que que esse capítulo é importante? Porque esse capítulo faz parte das Escrituras. E a Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa para nos instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e instruído para executar ou exercer toda boa obra. Então nós vamos aprender com estas escrituras aqui, aquilo que Deus quer ensinar para mim e para você. Você que deseja ser um homem de Deus, que agrada ao Senhor, nós podemos aprender aqui nesse texto. Você que deseja ser uma mulher de Deus, ou que é uma mulher de Deus, aqueles que é um homem de Deus, e deseja agradar ao Senhor, aqui tem lições para o homem de Deus, para a mulher de Deus, tanto para aquele que é, quanto para aquele que deseja ser. Então vamos entender o que o Senhor tem para nós aqui nesse capítulo. Começamos com o versículo 1, o versículo 1 e 2. A palavra de Deus começa falando aqui acerca da família do primeiro rei de Israel. Ele pertencia à família ou à tribo conhecida como tribo de Benjamim, né? O nome Benjamim significa filho da felicidade, né? Filho da felicidade. Interessante que quando Benjamim nasceu, a mãe de Benjamim, a saber Raquel, ela morreu naquele momento. E ela deu para ele um outro nome, dizendo ele vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Mas aí Jacó chega e diz, não, ele não vai ser chamado de filho da minha dor, mas vai ser chamado de filho da felicidade. Então o nome Benjamim representa exatamente felicidade, amém? E aqui está uma tribo conhecida como a tribo de Benjamim e uma geração para que venha ser levantado o primeiro rei de Israel. Pois aqui mostra o nome do pai biológico de Saul, o pai de Saul, que se chama Quis, mas mostra que há uma geração, né? Enfatizando aqui um homem chamado Quis, mas que ele era filho de Abiel, que era filho de Zeró, que era filho de Becorate, que era filho de Áfia, que era filho de um homem de Benjamim. Então, há uma geração, há uma descendência. E no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, eles valorizam muito essa questão da linhagem do ser humano, da pessoa. É muito valorizado a questão aqui da descendência. Glórias a Deus, da questão da geração, ou seja, de quem gerou quem. E aqui eu abro um parêntese para enfatizar algo importante sobre essa questão geracional, né? Porque tem muitas pessoas que se especializam em fazer obras, fazer monumentos, e outras pessoas se eles têm uma geração. Por isso que o povo de Israel se preocupa com essa questão da descendência, com essa questão da geração,
né, de quem a pessoa é filho e os filhos, o que eles serão no futuro. Interessante que tem o Salmo 127, destaca algo muito importante para nós. Salmo 127 está escrito assim, olha, os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. E aqui está um detalhe, por que é importante gerar filhos e para quem devem os filhos ser gerados? Devem ser gerados para Deus, né? Para que seja a herança do Senhor, para que seja o galardão de Deus. E por quê, irmão? Filhos, é Deus que dá, é o Senhor quem abençoa, quem abre a madre para que os pais venham receber filhos. Nós lemos, inclusive, no capítulo 1 aqui, Ana, ela era estéril e ela ora a Deus e faz um voto para ter o quê? Filho, né? Porque essa questão de poder gerar é uma grande bênção na vida de uma pessoa. É símbolo da bênção de Deus na vida de uma pessoa, ela poder gerar. Porque uma das ordens que Deus determinou lá no livro de Gênesis para o homem foi para ele se multiplicar e frutificar, né? E povoar a terra. Então essa questão geracional é muito importante. E há uma diferença entre gerar e, de repente, alguém construir obras, monumentos. Tem muitas pessoas que estão querendo fazer muitas obras e existe o que a Bíblia chama de gerar, no caso, gerar filhos aqui. E aí entra a questão biológica e também o lado espiritual, que é muito importante, essa questão de poder gerar filhos, né, para Deus, gerar filhos espirituais. A questão dos filhos, gerar filhos, a gente vê uma diferença entre a descendência, por exemplo, de Caim e a descendência de Sete, né? A Bíblia começa a falar da questão da geração lá no livro de Gênesis, né? De quem gerou quem, falando mais da descendência de quem? Por exemplo, de Sete, né? Sete gerou Enos e aí por diante. Então tem uma questão geracional. Quando fala mais da descendência de Caim, nós vamos ver que é mais falado de uma questão da questão das obras a qual a descendência de Caim fez. Ele se especializou em executar obras, em fazer obras, grandes obras, né? E começa a dizer, ó, fulano de tal foi o pai. Pai de quê? Pai daqueles que constroem tendas. Foi o pai daqueles que fazem, por exemplo, instrumentos de música. Pai dos construtores de cidade, da indústria, pai, ou seja, pessoas que foram aqueles que promoveram mais essa questão das obras. E aí entra um detalhe, tudo tem a sua importância, mas esse fator gerar pessoas é muito importante diante de Deus. Hoje em dia muitas pessoas valorizam mais as obras, as coisas, do que as pessoas. Muitos valorizam mais, por exemplo, monumentos do que, por exemplo, seus filhos. E aqui está o que eu quero enfatizar nessa diferença, né? Porque quando nós estamos gerando filhos e como herança do Senhor, nós vamos procurar encaminhá-los, instruí-los no caminho do Senhor. Pastor, e tem problema em ser um construtor, fazer obras, né? Investir na indústria, na agricultura, na tecnologia, tem problema? Não, não tem problema, tudo tem o seu lugar, mas é muito importante não estar com o coração apenas voltado para esse lado, para estas coisas, né? E sim estar com o coração também voltado para pessoas e não voltado apenas para coisas, porque pessoas, nós estamos aprendendo que pessoas são mais importantes que coisas.
que você constrói, que você edifica, que você é muito mais importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. Os filhos são mais importantes do que as coisas. Uma pessoa é mais importante do que um carro. Uma pessoa é mais importante do que uma casa. É por isso que quando a Bíblia fala sobre o amor, a palavra de Deus não fala para amar as coisas, mas fala, por exemplo, para amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, tem esse lado pessoal que a gente precisa valorizar. A primeira observação que eu quero enfatizar aqui é dentro desse primeiro ponto sobre a questão geracional de Saul. Ele era filho, ele pertencia a uma geração, glórias a Deus, uma geração que era gerado pela descendência do filho da felicidade, a saber, Benjamim. Então, a Bíblia revela também que esse homem chamado Saul, ele tem esse homem chamado Quis, ele tem um filho chamado Saul. E Saul, a Bíblia revela que ele era um homem belo, tinha uma beleza muito grande, era o homem mais bonito, né, mais formoso de aparência na terra de Israel, a ponto de dos ombros para cima não ter ninguém semelhante a Saul. Então ele era formoso de vista. É isso que a palavra de Deus revela acerca desse homem chamado Saul. Segunda observação, eu quero destacar que esse homem Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, mas para que essa escolha pudesse ser concretizada, demonstrada, algo aqui interessante aconteceu aqui nesse texto da palavra do Senhor, glórias a Deus. Para que ele fosse conduzido ao propósito de Deus, que agora o Senhor tinha na vida de Saul, a família dele viveu percas. Olha o versículo 3, o que diz. Está aqui no versículo de número 3. Vamos observar o que está no versículo de número 3. Perderam-se as jumentas de Saul, ou de Quis. Por isso disse Quis a Saul, seu filho, toma agora um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui percebendo que Deus, ele agora estabelece para a vida desse homem chamado Saul um propósito. Para ele, irmão Alessandro, reinar na terra de Israel, para ele se tornar o primeiro governante, o primeiro rei de Israel. Glória a Jesus, é o que a palavra do Senhor está aqui nos revelando, nos mostrando. Deus estabelece um propósito, mas para que ele fosse levado ao propósito que Deus tinha na vida dele, começou com percas. E aqui nós temos algumas lições, alguns aprendizados, porque é interessante que algo grande, né, Deus tinha preparado para a vida de Saul, né, uma pessoa que era um cidadão comum da terra de Israel, mesmo com as qualidades, com a aparência que tinha, mas ele era um cidadão do território de Israel, da tribo de Benjamim. Mas Deus projetou algo
inédito para Saul, porque em Israel, em todo o território de Israel, nunca havia tido um governante, um rei que reinasse sobre essa nação. Saul agora vai ser escolhido por Deus para essa responsabilidade, para essa missão. E aí, ele nem imagina o que Deus tem preparado para a vida dele. Mas a trajetória para que ele fosse conduzido à geografia, ao cenário, ao momento daquilo que Deus tinha para ele, começou com percas. Perderam-se o quê? As jumentas, né, do seu pai. Eu abro um parêntese para lhes dizer que jumentas naquela época não é como nos dias de hoje. Naquela época tinha uma importância maior, porque era um animal, além de ser animal de carga, era um animal muito útil naquela época. Hoje em dia, as pessoas têm carros, né? Tem seus automóveis, tem motos, tem, enfim, diversos tipos de meios de transporte. Mas naquela época, embora que havia outros meios, mas não era como nos dias de hoje, não tem nem comparação. Então a jumenta naquela época era muito importante. Quando se perde as jumentas, aí o pai de Saul chama ele e fala, ó, chama um dos moços e vai procurar as jumentas que se perderam. E ele começa a caminhar, indo em busca das jumentas perdidas. E aqui eu venho abrir um parêntese para falar contigo nesse instante, nesse momento. Talvez você seja uma pessoa que também esteja vivendo na sua vida um momento de percas que você nem entende o porquê, ou você está procurando algo que você perdeu. O que foi que você perdeu, que você está à procura, e talvez você nem entenda o porquê. Não teve motivos para você perder algo que você perdeu e você está procurando e está preocupado, está inquieto com essa situação, está inquieto com essa perca, glórias a Deus, e você nem mesmo entende o porquê. Assim estava Saul, à procura daquilo que o pai dele, que a sua família havia perdido. O que você perdeu, que você está procurando? Foi o quê? Foi um trabalho, um meio de trabalho? Jumentas naquela época era um instrumento de trabalho. Você perdeu um trabalho, está inquieto, está preocupado, está angustiado. Você teve alguma perca na sua vida financeira e agora você está preocupado, inquieto, angustiado. Você teve alguma perca na família? Você teve alguma perca ministerial? O que você perdeu? O que aconteceu que levou você a estar preocupado, a estar inquieto? Eu não te conheço, não conheço a sua história, tudo que você já passou e tem passado. Mas essa palavra de Deus aqui, ela vem de encontro a vidas e corações que tem passado também por momentos difíceis, momentos de perca, porque ninguém gosta de perder, irmão. Não é fácil ter percas, não é fácil, né, o que algumas pessoas estão passando na sua vida. Muitas pessoas passando momentos difíceis. E alguns nem entendem o porquê, outros até entendem, tá compreendendo, foi consequência disso ou daquilo. Mas certo é que sofreu alguma perca. E aqui nós temos um texto onde mostra acerca de quem? Desse homem ou dessa família que teve uma perca. Uma perca importante, é por isso que ele estava indo em busca de resolver, de resolver essa situação, porque tinha o seu valor, né? Essas jumentas tinham o seu valor, esses animais aqui de trabalho tinham o seu valor. Por isso que eles estavam procurando resolver, encontrar, trazer de volta o que se havia perdido.
A Bíblia diz que Saul e o seu moço começam a procurar. E eles passam por algumas cidades. Olha só que interessante. Não foi apenas nas redondezas da cidade que eles moravam, do território, né, da casa do pai dele, mas eles foram e passaram por algumas regiões. Eles passaram por algumas cidades. Eles chegaram aí até em outro estado. Olha que interessante. Passaram por algumas cidades. A Bíblia fala que eles passaram pela região montanhosa de Efraim, ou seja, Efraim era também uma tribo de Israel. Então eles mudam, eles saem até de um estado e vai para outro buscando resolver algo, por conta das percas que sofreram. Quantas pessoas que mudam ou que vai em uma cidade, vai em outro estado, vai em outras regiões, está em busca de algo para solucionar os seus problemas. E muitas vezes, como aconteceu aqui, não encontra a solução. Por quê? A palavra de Deus está mostrando que eles percorreram essa trajetória e não encontraram. Eles não encontraram, irmã Laura, o que estavam procurando. Aí a Bíblia Sagrada revela que, de repente, Saul toma a decisão. Sabe uma coisa? Vamos voltar para casa, porque com certeza o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas e vai ficar preocupado conosco. Nós estamos em busca de algo terreno, né? Algo, ferramentas de trabalho. Mas essa demora para retornar, por eles percorrer um longo território, uma longa trajetória, ele começou a pensar, meu pai vai começar a se preocupar comigo, ou seja, com a pessoa de Saul. Com ele, com o servo que estava juntamente com ele, com aquele moço que estava com ele. E por que estaria preocupando? Poderia preocupar, porque pessoas mais importantes para um pai, os filhos são mais importantes para os pais do que as coisas. E eu venho aqui agora falar algo de Deus para você também que está ouvindo a palavra. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com algo material. Com algo material, está em busca, inclusive. E até algo que você recebeu como missão para você lutar, para você ir em busca, para você trazer de volta. Mas aqui nós vamos perceber uma característica também dos verdadeiros pais. Ele se preocupa mais com os seus filhos, e Saul sabia disso acerca do seu pai, do que com as coisas. Porque tem um tempo, né? Tudo tem um tempo determinado, tem um tempo de correr atrás da sua vida terrena, de você trabalhar, de você lutar. Mas tem a questão de você como pessoa, que é importante para o seu pai biológico. E aí deixa eu falar algo acerca do Pai Celestial. Talvez você está lutando pela sua vida material, correndo atrás da sua vida material, da sua vida terrena, dos seus projetos, do seu sonho, de algo que você quer conquistar. Mas algo que você tem que ter consciência é que tudo tem um limite. É necessário ter um limite, tempo para tudo. Porque o Pai, ele está também preocupado com você. Deixa eu lhe dizer, eu vou repetir. Algumas pessoas estão compreendendo o que Deus está falando com ela. O Pai, enquanto você está preocupado com as coisas materiais e terrenas, o Pai está preocupado com você. Porque a busca por algumas coisas terrenas que você deve buscar, mas é necessário tudo ter um limite. Porque algumas coisas que você está buscando pode levar você a você se perder.
E uma das coisas que Deus, ele não quer, meu amigo, é que você se perca. Deus, o Pai, ele não quer, meu irmão, é que nessa busca por algo que você perdeu, por algo que você quer alcançar e conquistar, leve você mesmo a se perder. Tem muitas pessoas que querem conquistar, que querem ganhar, que quer se tornar famoso, quer se tornar famosa, quer ficar rico. Tem pessoas que têm projeto, por exemplo, de se enriquecer, de ficar rico. Não é isso? E nessa busca por enriquecimento, por prosperidade, começa a levar a pessoa a, sem controle, lutar por esse objetivo e, inclusive, perder-se. E aí tem um texto na Bíblia onde a palavra do Senhor diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode estar em busca de algo que você quer conquistar, que você quer alcançar, mas entenda, tudo deve ter um controle e um limite. Porque nessa busca pelo que você deseja, pelo que você quer, isso não pode levar você a perder a sua alma. E aí você mesmo vai se perder quando assim acontece. E o Pai me traz aqui para dizer, para pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, nessa busca que você está, por algumas coisas terrenas, tome cuidado para você não perder a sua alma. Tome cuidado para você não se distanciar do Pai, não se distanciar do relacionamento com Deus. Quantas pessoas que depois que começou a trabalhar e lutar por alguns objetivos, já não consegue nem orar mais, não consegue tirar um momento de oração. Quantas pessoas que depois que começou a lutar por certos objetivos, que ele não consegue ler um capítulo da Bíblia, da palavra de Deus com atenção. Quantas pessoas que depois que começou a conquistar certas coisas ou a buscar certas conquistas, parou de congregar, parou de se reunir com a família de fé para cultuar. Pessoas que estavam sempre congregando, agora não congrega mais. Alguns vai uma vez por mês, 2 vezes numa reunião de fé, na igreja, numa casa, enfim, não vai mais, parou. Por quê? Porque agora tem outros objetivos, outros alvos. E alguns estão dizendo, não, isso aí, essa questão da fé, isso aí deixa para depois. Eu estou em busca dos meus objetivos. Eu estou em busca de uma conquista, mas você com essa busca não pode perder a sua alma. E o Pai está falando com alguém nessa tarde. Está te chamando, olha, eu tenho um propósito para com a tua vida. E deixa eu lhe dizer algo aqui. Tem algo aqui nessa palavra sobre plano e propósito. Saul, ele tinha um plano, que era ir em busca das jumentas do seu pai, em busca desses bens para trazer de volta. Esse era o plano. Nós lidamos e trabalhamos com planos, né? E a Bíblia diz em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Mas o propósito vem do Senhor.
nós planejamos, Deus é quem tem propósito. Deus é quem tem desígnio. Então Saul, ele saiu da casa do pai dele com um plano. Vamos buscar as jumentas e depois retornamos. Deus, ele tinha propósito. Você planeja, mas Deus tem propósito. Deus tem desígnio para com a tua vida. Talvez você está achando e pensando assim, meu plano não deu certo, eu não estou alcançando aquilo que eu planejei. Ore a Deus, porque Deus, você tem planos, mas Deus tem propósito. E o propósito é maior que os planos. O propósito é mais alto que os planos. A palavra de Deus está dizendo assim, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus planos são maiores que os vossos planos, ou sonhos, ou projetos. Aí Saul está perguntando, vamos voltar porque a gente não alcançou o que nós planejamos. Aí entra em ação o propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito, Deus ele mesmo trabalha nesse propósito. Entra em ação o propósito. Quando é que entra em ação o propósito de Deus? A Bíblia diz que o jovem, o moço, que foi junto com Saul, fala com ele dizendo, olha, na cidade seguinte tem um homem de Deus. Vamos até o homem de Deus e ele nos declarará, né, o que nós estamos procurando. Vamos nessa cidade. O plano de Saul era buscar as jumentas e voltar para casa. O propósito de Deus era levar Saul até o profeta. Eu vou repetir. O plano de Saul era buscar as jumentas e voltar para casa. O propósito de Deus era levar Saul até o profeta Samuel. Isso era o que fazia parte do propósito de Deus para concretizar na vida desse homem, ou na vida de Saul, o que ele tinha para com a vida dele. A Bíblia Sagrada revela que, então, eles pegam ali uma moeda para levar como oferta para o profeta, e vai até o profeta. Quando eles encontram com o profeta, a Bíblia diz que o profeta Samuel já vem ao encontro dele e diz, vem comigo porque hoje vocês vão participar do sacrifício e vão comer juntamente comigo. Vocês vão participar de uma refeição comigo. E Saul não está entendendo o que está acontecendo. O profeta já sabia de tudo que que estava acontecendo. E ele ainda declara para Saul dizendo, olha, fica tranquilo que as jumentas do seu pai já foram encontradas. Ele está dizendo, o que você está procurando já está resolvido. Porque o plano dele, o plano dele era buscar as jumentas, mas o propósito de Deus era levá-lo ali. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Tem coisas que Deus permite por permissão e por propósito dele, até ter algumas percas na tua vida, algumas percas na sua casa, que faz parte do propósito dele. Talvez você está dizendo assim, o meu plano até aqui não deu certo, mas vai se entregando para Deus, buscando ao Senhor, porque enquanto você tem plano e às vezes o seu plano não está dando certo, para Deus você está no caminho certo, porque você está no propósito, no caminho ou na rota que é o propósito de Deus para a tua vida. Eu já ouvi testemunhos, já vivi situações. Teve coisas que eu planejei para a minha vida, deixa eu lhe dizer isso, deixa eu abrir o coração. Um certo tempo eu estava planejando
trabalhar em determinada área, estar montando, né, organizando uma empresa em uma determinada área. Esse era o meu projeto, estava articulando, estava projetando tudo. Aí Deus estava falando comigo acerca do propósito ministerial que Ele tinha na minha vida. Eu estava planejando o quê? Eu estava planejando trabalhar em uma determinada área, investir em um projeto pessoal na área que eu estava trabalhando, que eu estava projetando. Enquanto isso, Deus estava com um propósito ministerial. Eu estava com um projeto profissional, Deus estava com um propósito ministerial. E eu querendo trabalhar naquela área, eu estava com meu coração voltado para aquele propósito, para aquele objetivo. E um dia Deus, Ele fala comigo, olha, o que eu tenho para você é isso aqui. O meu projeto para com a tua vida era esse aqui. E o Senhor começava a mostrar o projeto pastoral, de a gente cuidando de pessoas, de pregando o evangelho, trabalhando na evangelização, ensinando e pregando a palavra de Deus. Era o que Deus começou a mostrar. E eu com outro objetivo na minha vida profissional. E eu disse para Deus, Senhor, eu não me vejo saindo da área de trabalho que eu estou. Eu não me vejo saindo desse projeto que eu estou no meu coração e ir fazer a obra do Senhor de forma integral, cuidando da igreja. Enfim, eu não me via, e eu falava, Senhor, eu não consigo, eu não me vejo assim, eu não me vejo saindo da área que eu estou. De repente, passou algum tempo, eu passando durante o período de trabalho, comecei a passar mal. Daí que surgiu uma enfermidade. Ao ser investigada essa enfermidade, foi detectado câncer no sangue. Um problema, uma enfermidade que sofremos com ela durante alguns anos, passando por um processo durante alguns anos. Imediatamente, quando tudo é detectado, os médicos me afastou. Nisso a gente já estava começando a trabalhar com a obra, com a igreja. E agora sai do trabalho, mas agora a enfermidade, sem entender mas o que Deus quer com tudo isso? Porque agora eu estou doente. Aí o Senhor fala, o Senhor mostra para nós e declara assim, a cura para o seu sangue é você fazer minha obra. A cura para o seu sangue, aleluia. É pregar o evangelho. Eu dizia, eu não me vejo saindo. O Senhor falou, eu trabalho na tua vida. O próprio Deus permitiu essa situação e me trouxe para estar envolvido com o reino, para estar envolvido com a obra de Deus. Em uma época que eu nem queria estar de forma direta. Eu queria congregar,
Eu queria glorificar a Deus, mas sem responsabilidade direta. Eu não queria nenhuma responsabilidade, eu não estava querendo estar com algum cargo específico na obra de Deus, com algum ofício. Eu queria eu estava com o meu plano, mas Deus tinha um propósito. E quando o Senhor nos trouxe, o Senhor disse, faça a minha obra. E aí começamos a trabalhar juntamente com a minha esposa, com meus filhos, com a equipe de obreiros, de irmãos que o Senhor foi salvando, que foi colocando ao nosso lado. E hoje estamos servindo ao Senhor, estamos inclusive aqui, até para estar nessa rádio, até para estar transmitindo uma palavra aqui. Não pense que é algo natural. Não, foi o Senhor que preparou. Foi o Senhor quem projetou para estarmos aqui, para fazermos a sua obra. O que eu estou querendo mostrar à luz da palavra de Deus para você é que nós muitas vezes fazemos planos, mas Deus, ele tem propósito. Saul, ele tinha um plano, mas Deus, ele tinha um propósito. É isso que está acontecendo aqui nesse capítulo 9. Ali a Bíblia diz que Deus, ele mostra dizendo, está tudo resolvido, já acharam as jumentas que você estava procurando, fica tranquilo, não fique inquieto com isso. E Deus falou, a cura para o seu sangue é você fazer minha obra, cuida da minha obra que eu cuido de você. E apesar da enfermidade, o Senhor nos preservou fazendo a sua obra durante algum tempo. Os anos se passaram, de repente algo acontece. Há uma preparação de um transplante para mim fazer, para através desse transplante, pudéssemos ter alívio quanto àquela situação, e Deus mostrou claramente, eu posso te curar, mas o Senhor, ele revelou, eu vou permitir você passar por isso para te ensinar algumas lições e para você levar algumas lições para o meu povo. Uma das lições que o Senhor me ensinou passando pelo transplante é que para que eu pudesse ter saúde, eu precisei receber a medula do meu irmão para que eu pudesse me recuperar, ou ser recuperado. E o que eu entendi, o que o Senhor me ensinou, que a solução para os problemas de um povo, de uma pessoa, ela vem no mesmo modelo da cruz. A solução, ela vem de cima, vem de Deus, vem de Cristo, daquele que desceu do céu. Mas a solução, ela vem do lado das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Daí vem a mensagem, a solução que vem de cima e a solução que vem do lado das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Ao lado de Saul teve um moço que o aconselhou para eles irem até o homem de Deus. É a solução que vem do lado. Israel precisava de um rei, porque eles haviam pedido, mas eles pediu para Deus, então Deus falou, então vai ser Saul, primeiro rei de Israel, a solução vem de Deus, mas Deus apresenta alguém na terra, para ser a solução para o povo de Israel, então é a solução que vem de cima da parte de Deus, mas a solução que vem do lado, as pessoas que estão ao nosso lado, que Deus ele usa para nos ajudar, e você é a solução também na vida de alguém. Então estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado,
Estamos aqui por conta da graça de Deus que tem nos sustentado. Por conta do propósito de Deus. Talvez você tenha algum plano. E você está, quem sabe, frustrado. Ou, meu plano não está dando certo. Se volta para Deus, porque você tem planos, mas Deus tem propósito. Aceita o propósito divino na tua vida. E o propósito é superior aos planos. Os planos são temporais, o propósito é eterno. Eu vou repetir. Os planos são temporais, os propósitos é eterno. O propósito, por exemplo, ministerial, tem uma abrangência eterna. Traz um impacto, um benefício eterno. O que Deus tinha para a vida de Saul era um propósito e abençoar toda a nação de Israel. O plano de buscar a jumenta ia beneficiar ali temporariamente a família de Saul. Planos atendem necessidades temporais. Propósito tem uma abrangência eterna. Então, Deus tem propósito, você tem planos. Pastor, eu posso fazer planos? Pode, mas faz igual está em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor os teus planos e os teus desígnios serão estabelecidos. Leva esse plano a Deus e fala, o Senhor, Pai, o Senhor aprova, está de acordo com o teu propósito, está alinhado com o teu propósito. Aleluia. A Bíblia diz que então Saul, ele recebe honra na casa de Samuel. A melhor parte da comida foi para Saul. E ele nem entendendo o porquê, mas por que dessa honra? Não, porque Deus o escolheu. E aqui nós aprendemos que existem alguns tipos de honra. Existe honra ao mérito, que é quando alguém luta por algo, luta, trabalha e busca, e ele fala, consegui. Aí ele vai e recebe o mérito, a honra ao mérito. Existe honra por concessão. O que é honra por concessão? É uma honra que foi concedida a alguém. Por exemplo, Deus, ele concede também honra por concessão. Quando Deus decide honrar alguém, irmão, não adianta ninguém reclamar. Deus que decidiu honrar. Essa é a honra por concessão. Deus deu. Deus está concedendo essa honra. Saul foi escolhido rei. Claro que era por causa do desejo de Israel, do clamor de Israel, mas foi Deus que estabeleceu essa honra para quem? Ele disse, tá bom, vai ser Saul. E Saul recebeu essa honra. Então, por causa do propósito, pessoas serão honradas por Deus. Saul recebe uma honra por causa do propósito. Para nós encerrarmos, a Bíblia diz que Saul, ele agora recebe, por causa do propósito, aquilo que a Bíblia chama de unção. O óleo é derramado sobre a cabeça de Saul. Por quê? Porque ele recebeu um propósito. E aqui está algo sobre a unção. A unção que muitas pessoas recebem é por causa do propósito. Tem muita gente que luta por algumas unção. A unção ministerial. A unção para cumprir determinado propósito. Mas, nesse texto, nós vemos aqui que Deus é que escolhe Saul e unge ele por causa do propósito. E o que a unção faz?
A unção leva uma pessoa aonde sem ela essa pessoa não iria. A unção capacita uma pessoa para fazer aquilo que sem essa unção ela não faria. A unção faz toda a diferença na vida daquele que foi chamado para determinados propósitos. E a unção é por causa do propósito. A unção não é porque alguém está brigando para ter. Não, a unção é por causa do propósito. Saul foi ungido para um propósito. E você que está ouvindo a palavra de Deus, é importante você não viver brigando com Deus para tentar estabelecer aquilo que você planejou, o que você quer, o que você sonha, o que você planejou. Pega os seus planos e leva diante de Deus, mas sempre pergunte: Pai, qual é o teu propósito? Porque por causa do propósito de Deus na sua vida existe uma unção por causa desse propósito. Eu encerro com a seguinte frase: a maior tragédia da vida de uma pessoa não é ela morrer, por exemplo, mais novo, né? A maior tragédia da vida de uma pessoa é ela viver a vida inteira e não saber o seu propósito e não cumprir o seu propósito. Isso é uma tragédia. Por que que muitas pessoas terminam a vida infeliz? Porque ela não cumpriu o seu propósito. Cuidado para que os seus planos, a busca sempre pelos seus planos, impeça você de viver o que é o propósito de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele termina o ministério dele dizendo: combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele diz: agora está me aguardando o meu prêmio, a coroa de justiça, que o Senhor prometeu àqueles que o amam e a todos aqueles que estão aguardando a sua vinda. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: existe uma recompensa de Deus e em Deus para aquele que cumpre o propósito pela qual Deus chamou. Você pode ter planos, mas Deus tem propósito. Sempre ore e busque entender: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Existe o maior de todos, que é a salvação e a vida eterna. Jesus veio para que você possa viver esse propósito de Deus, para que você seja salvo. Você em Cristo alcance a vida eterna. Esse é um propósito eterno. Mas existe um propósito acerca de algo que Deus, ele te chamou para fazer. E é importante você somente olhar para dentro de si e buscar em Deus: Senhor, eu tenho meus planos, mas qual é o teu propósito? Fala comigo. E se você for sensível para ouvir a voz de Deus, para buscar compreender em Deus o propósito dele para a tua vida, você pode ter. Tem desafios, tem obstáculos. Aleluia. Sabe algo que é importante você compreender? É se você sempre, a sua luta, se você está lutando isso, eu busco em Deus. E eu te aconselho a buscar também. Se você está lutando e trabalhando por uma causa justa. Porque quando nós estamos lutando e trabalhando por uma causa justa, mesmo que tenha desafios, mas você está no caminho certo. Ah, mas tem alguém que está falando mal de mim. Você está lutando pela causa certa, pela causa justa? Então avance. É um bom combate? Aquele texto onde Paulo fala: combati o bom combate, quer dizer o quê? No original bíblico ali é um termo de guerra. É um termo de batalha, combate, né? Combate. Um soldado, quando vai para a guerra, ele sabe que a guerra não é fácil. Ele sabe que na batalha vai ter tantos desafios que algumas
Em alguns momentos vai ser difícil, você sabe que não vai ser fácil vencer, mas você vai lutar. E aí o termo no original é agonizei, a boa agonia. Combati o bom combate quer dizer, agonizei a boa agonia, quer dizer, eu estou lutando tanto que chega a dar uma agonia, mas eu sinto uma boa sensação nessa agonia, porque eu estou lutando por uma causa justa. Eu estou lutando por uma boa causa, é o bom combate. Agonizei a boa agonia. Aí Paulo diz, acabei a carreira, quer dizer, quando chegar o fim da sua carreira, do propósito que você veio cumprir aqui, aí você vai dizer assim, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é o mais importante. Terminar a sua trajetória dizendo, eu guardei a fé. A fé é a mesma. O propósito é o mesmo. Eu não estou desistindo nessa trajetória. Glória a Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, está aí esta mensagem, essa palavra de Deus ao teu coração. Eu creio que o Senhor está falando com cada vida. Sempre busque entender qual é a vontade de Deus para com a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, aleluia, nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada ouvinte, pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa programação e está entendendo a palavra do Senhor para com a sua vida. Que o teu Espírito continue ministrando, que o teu Espírito continue trabalhando e fazendo cada um entender qual é a tua vontade, o teu propósito para com a sua vida, ó Pai, em nome de Jesus. Que cada um atenda ao propósito eterno, que é a salvação, que é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. E atenda aquilo que o Senhor tem chamado cada um para viver em Ti e para fazer, para a honra e a glória do Teu nome. Eu apresento a vida de cada ouvinte, cada pessoa. E quando, Pai, a Tua palavra é ministrada, Senhor, com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua glória também, opera sobre cada vida. E o propósito pela qual o Senhor tem enviado essa palavra nessa tarde, ministra, Espírito Santo, trabalha na vida de cada um, realiza as suas maravilhas, realiza as tuas obras, e que cada um compreenda a tua vontade,
que na vida dos ouvintes o teu nome seja glorificado. Vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas sejam guiadas no teu propósito, ó Pai, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Nós nos rendemos ao Senhor, nós te glorificamos nessa tarde, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e graças a Deus. Maravilha, meus irmãos, está aí a programação compartilhando vida ao teu coração nessa tarde. Eu creio que Deus falou contigo, que o Senhor continue te abençoando de forma toda especial, amém? Estamos encerrando, amanhã permitindo o Senhor, após o meio-dia estaremos de volta convosco em mais uma tarde de programação compartilhando vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade verdadeira somente em Jesus Cristo. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.